E aí, pessoal, beleza? Essa é a nossa segunda aula sobre matrizes. Então, uma coisa que eu não falei na aula passada, que eu deixei para tratar dessa aula, é sobre como a gente vai identificar os elementos da matriz, e a gente já vai ver a igualdade de matrizes, que é bem simples. Então, falando de matrizes, em uma matriz qualquer M, então M vai ser o nome da nossa matriz. Cada elemento é indicado por A e J, então o A minúsculo, o I e o J subescrito, pequenininho. O índice I indica a linha e o índice J a coluna às quais esse elemento pertence. Com a convenção de que as linhas sejam numeradas de cima para baixo, de 1 até M, e as colunas da esquerda para a direita de 1 até N, em uma matriz M por N, da aula passada. E é representada por, então, por exemplo, vamos fazer juntos aqui. Então, eu penso em uma matriz M. Essa matriz M, ela vai ser M por N, mas o M e o N vai ser 3. Vai ser uma matriz 3 por 3 nesse caso. Então, olha só. Eu vou escrever primeiro os elementos genéricos. Então, aqui ó, é o A1, 1, correto? Então, é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Esse segundo elemento é o elemento A1, 2, é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. E esse da frente é o elemento A1, 3, o elemento que está na primeira linha, terceira coluna. Na linha de baixo, temos o A2, 1, o elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Aqui eu tenho o elemento A2, 2, o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Aqui o elemento A2, 3, segunda linha, terceira coluna. Aqui na terceira linha temos o elemento A3, 1, depois o A3, 2 e depois o A3, 3. Esse númerozinho é o sobrescrito. Subescrito, né? A gente pode ter assim, ó, 1A elevado a 2, esse 2, o expoente, está sobrescrito. E se for um 2 embaixo, é um 2 subescrito. Mas e aí? E se a minha matriz tiver M por N linhas? Não tem problema. Vamos pensar numa outra matriz M. Agora ela vai ter M por N linhas. Ela tem o elemento A1, 1, primeira linha, primeira coluna. Ela tem o elemento A1, 2, primeira linha, segunda coluna. Ela vai ter todos os elementos aqui dessa linha. E no fim vai ter o A1, N. Por quê? É o elemento que está na primeira linha e na enésima coluna, a última coluna. Na linha de baixo temos o A2, 1, A2, 2. Aí temos todos os elementos dessa linha e lá no final temos o A2N, o elemento que está na segunda linha e na enésima coluna. E aqui nós temos todos os elementos dessa coluna. E aqui no final nós temos o AM por 1. Por quê? É o elemento que está na linha M. A mesma coisa aqui. Temos o AM2. E por fim, temos o AMN. É o elemento que está na linha de posição M com a coluna de posição N. Então aqui nós construímos uma matriz genérica M por N. Continuando, vamos falar de igualdade. Então vamos definir o que com a igualdade de matrizes. Duas matrizes A e matriz B, então eu tenho matriz A e matriz B. A minha matriz A, né, que tem elementos A e J, né, tem elementos que estão nas linhas e colunas, e a quantidade de linhas e colunas é M por N. Minha matriz B, né, que tem os elementos Bzinhos lá, também dispostos em linhas e colunas, de quantidade M por N. Então, perceba que a matriz A ela é do mesmo tamanho da matriz B. Ambas são M por N. Então, essas matrizes são iguais quando cada elemento da primeira matriz é igual ao elemento da segunda. Para todos I, o I é um número natural, né? Lembrando que é uma linha, e todo J também natural, que é uma linha. Isso significa que para serem iguais, duas matrizes devem ter ser do mesmo tipo, né? E apresentar todos os elementos correspondentes iguais, com índices iguais. Por exemplo, olha só, para essa matriz,
Deixa eu pegar aqui. Para essa matriz aqui ser igual a essa aqui, ela precisa que esse elemento, o A11, vamos chamar essa matriz aqui de A e essa matriz aqui de B. Então, precisa que o A11 seja igual ao B11, ó, 1 igual a 1. É necessário que o A12 seja igual ao B, né? Aqui é a matriz B, deixa eu apagar aqui, ao B12. Eu preciso que o A21 seja igual ao B21 e que o A22 seja igual ao A22, o B22, me desculpa. Então, resumindo, se a gente pegasse uma matriz e colocasse uma em cima da outra, os números que batem em cima dos outros números teriam que ser iguais. E aqui está resumido o que eu acabei de falar. Então, a igualdade de matriz é muito simples. Para duas matrizes serem iguais, os elementos correspondentes da mesma posição devem ser iguais. Agora, olha aqui nesse segundo exemplo. Ó, o A11 igual ao B11, né? Considerando que essa é A e essa é B. O A12, diferente do B12. Então, essas matrizes já não são iguais. Ó, e realmente, ó, matrizes diferentes, esse sinal é diferente. O A21 diferente do B21 e o A22 diferente do B22. Então quer dizer que elas são matrizes diferentes, mas perceba que pode haver algum engano aqui, porque as matrizes elas são compostas dos mesmos números. Ó, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 7, aqui tem 7, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem menos 4 e aqui tem menos 4. Só que eles estão bagunçados, eles estão em posições diferentes. Então, para as matrizes serem iguais, não basta que tenham elementos iguais. Os elementos devem ser iguais nas suas respectivas posições. Então, o elemento da primeira linha, que é a primeira coluna de um, tem que ser igual ao elemento da primeira linha, a primeira coluna do outro. E assim sucessivamente. Cada elemento em cada posição tem que ser igual a cada elemento em cada posição do outro. Isso vai ser uma igualdade de matrizes.